Opa, foto errada, peraí. Ô, Peraí, pô, deixa eu tirar isso aqui. É verdade, né? Peraí, a nossa Acho que você pauta é pode agora, introduzir peraí. esse aí, Rafael. É, a Ucrânia, como a gente sabe, né? A Ucrânia tá ganhando a guerra, né? A Ucrânia tá derrotando a Rússia, óbvio. Ela nem perdeu território. A, a Ucrânia nem tá perdendo território. E um país que perde território, obviamente, tá ganhando, né? Então, Hoje eu não tem algum... acompanho a guerra, não tenho nada para comentar seriamente, mas hoje eu vi um boato de que o Putin estaria para declarar oficialmente, dia 9 de maio, de guerra à Ucrânia. E daí eu não entendi. Porque Mas teoricamente não tem guerra, né? Declarada, não tem guerra, né? era Ele operações declarou uma militares, né? operação especial ali, né? Ah, tá. Mas, Era isso. enfim, o que esse artigo está discutindo aí, até você fez um vídeo, né, Rafael, sobre ele, Ah, esse aqui, na sim. verdade é o que está por trás de tudo isso. Sim. E como eu já tinha comentado, o que a gente tem aí é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, onde os Estados Unidos usam a Ucrânia como procuradora. E quem está se beneficiando dessa guerra é justamente o complexo militar industrial dos Estados Unidos, né? Que estão, enfim, ganhando bilhões e bilhões de dólares. O Biden está tentando aprovar, não sei se já aprovou mais dezenas de bilhões de dólares para isso. E, enfim, é um negócio da China para eles. é interessante, assim, já puxando um gancho com o assunto anterior. Cadê os lacradores da ONU reclamando desses 4 bilhões aí que tecnicamente não mataria a fome do mundo, né? Segundo eles, seria 6 bilhões. Mas daria para matar quase toda a fome do mundo. Por que eles não estão reclamando com choradeira e ficam choradeira com o do Musk lá? Sim, mas o que tá acontecendo? Recebem a ajuda dos Estados Unidos e aí a inteligência russa identifica onde estão esses armamentos e aí a Rússia bombardeia antes dos caras usarem. Os caras nem chegam a usar e o local o armamento já é bombardeado, já é destruído. Ou seja, os caras lá dos Estados Unidos, a indústria lá tá rindo à toa. Tá rindo à Eu fico toa. imaginando qual será o próximo grupo terrorista que será criado dessa vez, né? Porque sempre que os Estados Unidos intervém em algum lugar, ele fomenta, dá subsídio para os piores grupos terroristas, vide e Talibã que vemos por aí, né? Qual Sim, será o fora, próximo? fora que essa coisa da Ucrânia, enquanto tiver dando lucro lá pros caras, bicho, não vai acabar. Suponho Vai ser o que novo Iraque, é, novo Afeganistão. suponho que nos próximos anos veremos falar muito da máfia russa, poderosa máfia russa, ataque terrorista, sei lá. Suponho que no É. futuro venha algo desse tipo aí. E aí, Hector, quem que tá ganhando a guerra? Olha, tem que perguntar lá pro Kraniev. Impressionante, cara. Você comentou de perda de território, né? Além dessa perda para a Rússia, eu vi um comentarista lá dizendo que existe uma possibilidade da Ucrânia perder território também para a Polônia e para a Hungria, porque existem minorias consideráveis, né? Tanto de poloneses quanto de húngaros nessa parte oeste do país. E vocês acham que isso é possível também? Em Eu não relação sei. à Hungria, eu não tenho muito o que falar, mas Polônia, com certeza. Tem uma questão interessante sobre a Rússia. Ela tinha uma motivação muito grande para tomar aquela região de Donbass, porque hoje a Rússia ela é basicamente tem um monopólio do fornecimento de gás natural para a Europa, né? E botou a Europa de joelhos. Falou que era em rubro, a Europa teve que se virar para não ser cortado do gás natural. E estava em transição uma construção de um gasoduto que passa pela Turquia e ele entrava na Ucrânia. E onde ele entrava na Ucrânia ia ser um concorrente dos dois gasodutos russos que passam pela Ucrânia também. E ele vem da Turquia ali, mais ou menos na região de Donbás, mais ou menos, que é a região que a Rússia tomou. Então, ao tomar aquela região, a Rússia, geopoliticamente, ela garantiu que ela continua com o monopólio do fornecimento de gás natural para a Europa por mais um tempo. Tem também a questão do fogo da guerra, né? O fogo da guerra é que nem aquele caldinho que tem que estar aceso, porque a gente está voltando a falar de trilhões do Biden, até bilhões, né, do Biden. Até é uma notícia feliz, porque na época da pandemia a gente só falava de trilhão para lá, trilhão para cá, moeda de trilhão de dólares que o Fed estava comprando. Então voltamos a falar em bilhão, até uma coisa boa. Mas toda essa questão, toda essa impressão de dinheiro gera
é inflação, né? Porque a moeda sobra e falta produto. E uma guerra sempre é um bom fogo. Os Estados Unidos já está usando a guerra da Ucrânia como justificativa para a inflação. E na Europa, a inflação está batendo, olha, é o Putin que é malvado. Não fui eu, o Banco Central, que imprimi trilhões, não. É o Putin que é malvado. Né? Confia em mim. Confia. Então, o Jaraguá, sim, eles estão usando esse discurso, né? Mas na hora em que as pessoas começam a perceber que o poder de compra delas está sendo corroído brutalmente, tanto faz a justificativa, né? Tanto faz. Existe uma tendência delas buscarem proteção. A gente que viveu aqui no Brasil, época de hiperinflação, sabe disso. E o que será que vai acontecer nesse caso, né? Vai ser interessante ver isso. É interessante. Mas interessante também, tem um artigo do Brandon Kittlen falando dos ritmos da história, os ciclos. E ele falava, um artigo lá de 2020 mais ou menos, que nessa década possivelmente haveria uma guerra, porque sempre nesse estágio de ciclo há guerras. Esse ciclo final de alavancamento econômico, de ciclo de dívida, onde todos os indicadores se deterioram, tudo se deteriora, e a guerra seria como um final com uma cortina de fumaça para permitir todos os tipos de destruição de riqueza, de valores, de vida. E o que está sendo na Ucrânia é muito triste para os ucranianos, né? Muito, muito, muito triste. Basicamente, a gente tem os globalistas russos, globalistas americanos, usando a população russa que está na guerra, russa que está dentro da Rússia com embargos econômicos, e também os ucranianos como bucha de canhão. Dane-se a população. E inclusive a população russa também, que não está na guerra, está sendo vítima dos embargos, porque o governo russo ele se preparou para os embargos. Tu pega o índice, o valor de dólar armazenado na Rússia, depois lá que ele invadiu a Crimeia em 2014, chegou no mínimo, teve um certo embargo, ele começou a acumular reservas paulatinamente ano após ano. Acumulou também reserva em ouro. Então a Rússia nitidamente se preparou para essa guerra faz uns mais de 5 anos. Ela não está preocupada com os embargos. O embargo, na verdade, é na população civil. Até porque o principal produto do Estado russo, que é o petróleo, não está embargado. O que está embargado é o seu João, que vende aquele quitute russo para a Europa e agora não pode mais usar o SWIFT para vender essa mercadoria. É, esse evento agora é uma continuação daquele de 2014, né? Que foi super violento na Ucrânia, né? É. Da Rússia contra a Ucrânia. Se a gente voltar ainda, tudo é reflexo ainda da Segunda Guerra, que é reflexo da Primeira, que é reflexo da Guerra Franco-Prussiana, né? Mas é tudo um desencadeamento, uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. E é tudo por causa do dinheiro, né? Que fique claro. Exatamente isso que eu ia falar. Bitcoin fixa disso. O quão caro é um tanque de guerra. Um pouco antes dessa live agora, eu estava conversando com o Michel, o Marco conhece, né? Tá ajudando a gente no projeto do AncapTube e do site do Imperativo Moral. E a gente estava falando sobre os custos acho que do Javelin, né? Que é aquele míssil que abate o tanque. Enfim, é 500 mil dólares, um tiro. 100 mil dólares, se eu não me engano, mas enfim, é uma piada. Quando que numa sociedade hiper-bitcoinizada, com dinheiro de verdade, que não é um dinheiro impresso, uma guerra dessa magnitude vai poder ocorrer? Jamais, não tem condição. Né? Ô Hector. Sim. Então, aquilo que a gente conversa entre nós, né? Quem usa a moeda fiduciária financia a guerra. E por isso, então, entre outras coisas, né, o Bitcoin é um imperativo moral também. Perfeito. Com certeza. E só para deixar claro, a gente acabou falando sobre um tanque de guerra que, se o Rafael até puder colocar aqui depois, é um barato, né? Chama EV3F4. Um tanque de guerra que custa 400 mil dólares. Mas só que ele não é de guerra, não. Ele é para passear. Você pode entrar e andar nele nos Estados Unidos. Tem um vídeo de um rapaz passeando nele. É um barato. 10 mesmo. bitcoins compra? Com certeza. Schwarzenegger não tem arma ele nele, tem um né? tanque. Ele tem um tanque, ele faz até um show lá, onde um fã pode participar tal, e dá um rolê de tanque quebrando móveis. Ele espalha um monte de móveis, de coisas no terreno e sai passando por cima de tudo. Bem interessante. O Cogos fica contente, né? Mas para entretenimento, né, a gente conseguiria ter tanque, mesmo no Ancapistão, mas nunca para guerra, né? Para guerra seria uma aberração. Isso não deveria existir de forma alguma. Esse tipo de equipamento, né? Enfim.
É uma Bitcoin- aberração fiduciária. Bitcoin vai ensinar as pessoas a não desperdiçar dinheiro, né? E que o governo não produz nada, não vai conseguir desperdiçar dinheiro. Inclusive, tu pega todas as guerras recentes, elas têm petróleo na sua raiz, né? A Síria, o Iraque, agora a Rússia. E o sistema petrodólar é um sistema em que a energia está concentrada em poucos e a guerra é em virtude do acesso a essa energia. O Bitcoin, ele financia indiretamente pela mineração energias limpas. Então não há por que não existir inúmeras usinas nucleares pelo mundo com uma energia limpa para minerar Bitcoin, e o subproduto dessa energia do Bitcoin seria para alimentar as pessoas, as cidades, levando a civilização a um estágio de paz, prosperidade muito superior. Pois é, mas só o fato de não financiar as máfias estatais já faz toda a diferença, né?